Oi, 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 boa tarde. Então, voltando aqui, tá? A gente vai falar agora, vamos pegar nosso slide. Só um instantinho. Ainda em microeconomia, tá? Eu vou colocar aqui o slide para... Perdão, vamos voltar. Pronto. A gente dá continuidade lá na primeira parte da aula, nós vimos os conceitos, agora nós vamos ver o mercado, tipos de concorrências e mercados, e os conceitos de cada perfil de concorrência. Sendo que dentro dessa situação, o que acontece? Gente, eu vou prender meu cabelo, porque realmente me incomoda ministrar a aula com o cabelo, só um instante, no rosto. Pronto, melhorou. Então, bora lá. Os tipos de concorrência. Lembrando, tá? Eu sou a professora Fernanda Araújo, estou trabalhando com vocês na disciplina de economia, e bora lá. E quais seriam as estruturas de mercado, tá? As estruturas de mercado, tá, gente? É uma relação entre empresas individuais e o mercado relevante como um todo, e depende, 2 pontos, do número e do tamanho relativo das empresas no setor, da similaridade dos produtos vendidos pela empresa no setor, isto é, do grau de diferenciação do produto. Geralmente, quando eu trabalho análise estratégica e a gente fala de um produto e a gente compara com um produto parecido, ou quando a gente estuda concorrência de mercado, a gente vê isso lá em administração. E aí a gente vê o quê? Depende mais de quê? Do grau, tá? Em que a tomada de decisão por empresas individuais for independente e não interdependente entre o objeto do conluio, lá na frente a gente vai ver, e das condições de entrada e saída no setor, tá? No mercado. E aí, dentro dessa situação, a gente vai ver o quê? O que seria concorrência pura ou concorrência perfeita. Só mais um minuto. Concorrência monopolista, oligopólio e monopólio. Então, bora aqui. E a gente vai aqui conceituar mercado para vocês. O que é mercado? Mercado deve ser entendido como local em que operam as forças da oferta e da demanda através de vendedores e compradores de tal forma que ocorra a transferência de propriedade de mercadoria através de operações de compra e venda, tá? É o processo sistemático para estabelecer padrões de compra e venda. É um dos conceitos. E as estruturas de mercado. Aqui. Então, bora aqui. As estruturas de mercado, elas estão em 2 extremos, que seriam uma única firma vende um bem ao qual não possui similares que o substituam, tá? Que seria um oligopólio, e muitas firmas vendem bens que são substituídos, tá? Entre si. Isso seria o quê? Isso seria uma concorrência perfeita, tá? Então, o oligopólio, ele está em um extremo da concorrência perfeita. Dentro disso, a gente vai exemplificar aqui, vamos ver. Há muito tempo atrás, tá? Eu tenho 37 anos. Eu lembro que no Brasil, né, nós ainda não estávamos com uma abertura econômica, a gente também ainda não tinha toda uma questão de apoio a micro e pequena empresa. Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí era uma época em que a Nestlé dominava praticamente 100% do mercado, acho que 90%, não sei, 94% do mercado de leite brasileiro. E dos leites comuns, né, sem ser leites pediátricos, praticamente só existia assim, o leite ninho e mais um outro. E o resto, quem tomava leite gado.
Então, ela tinha ali um oligopólio. Hoje em dia o que mais tem no mercado são produtos, né, de leite, derivados de leite, que são similares. E aí isso faz o quê? Isso faz com que o preço ele caia, né? Se aumenta ali uma oferta, né, de produtos, então, em tese, os preços eles tendem a diminuir para que possa haver um perfil de concorrência e os consumidores possam adquirir esse produto. E aí a concorrência pura ou perfeita. A concorrência perfeita é caracterizada como um mercado que possui um bem padronizado ou homogêneo, tá? Os consumidores consideram os bens de cada firma como um substituto perfeito aos bens destas outras firmas. Hoje em dia, existem perfis de leites muito bons, tá? Tem lá o leite bom, piracanjuba, tem um bocado. Como é? Embaré, esqueci o nome agora, mas é o que mais tem. Então, muitas firmas, elas produzem o quê? Leite em pó com sabor bom, com sabor de qualidade, equiparáveis ao leite ninho, né? Então, isso é um bem padronizado homogêneo, e os consumidores eles têm uma oferta muito grande, então uma concorrência pura ou uma concorrência perfeita. Muitas firmas produzindo bem, ou seja, um grande número de compradores e vendedores, onde nenhum deles consegue exercer um impacto perceptível naquele mercado sobre o preço, tá? Por quê? Porque geralmente quando só existe um perfil ali de produtor, ele cobra o preço que ele quiser, tá? Nenhuma barreira de entrada ou saída daquele mercado. Que barreira? Barreira fiscal, barreira legal, barreira econômica, tá? Então, também não existe, são os requisitos de uma concorrência perfeita. Novas empresas podem se estabelecer sem a necessidade de negociar patentes, licenças especiais, restrições governamentais. A gente vai ver lá na frente. Quando se trata de patente, a gente vê muito isso aonde? Na indústria farmacêutica. Por quê? A indústria ela investe em pesquisa, ela investe em uma pesquisa de um novo produto. Aquele novo produto ela descobre, só que ela tem uma patente, se não me engano, são de 15 anos da data que o produto entra no mercado. E dentro dessa situação, ela fica concorrendo ali sozinha, vendendo, né, o produto dela, a droga, o medicamento, sozinha. E tem alguns produtos também que têm um perfil de licença especial, por exemplo, vamos aqui, organização de distribuição de água, são restrições governamentais, são leilões comerciais, tá? Que são feitos para que aquele serviço possa ser prestado por um ente particular ou por um consórcio particular, e para haver uma concorrência antes do serviço ser oferecido, há um pregão, um leilão. Só que após esse leilão, quando a empresa ganha, né, o conglomerado de empresa ganha para exercer, ela exerce sozinho. Um exemplo disso é saneamento de água e esgoto e também eletricidade, tá bom? Até mesmo, por exemplo, a Belusan, né? É um conglomerado, precisa de uma licença especial, é exercida por uma única empresa. Aí, se eu quiser ir lá também extrair e executar o ouro, eu não posso, porque eu preciso de uma licença especial, eu tenho uma restrição governamental e uma série de outros requisitos que eu precisaria cumprir. Dentro dessa situação, vamos lá. Tá. E os consumidores e firmas completamente informados, tá? Então, assim, todos são informados sobre os preços e as qualidades dos bens e serviços. Então, vamos lá. Voltando. Concorrência pura ou perfeita, bem padronizado e homogêneo, onde todas as empresas, todas as firmas oferecem praticamente o mesmo perfil de bens, tá? Muitas firmas produzem os bens, né? Muitas empresas, sem nenhuma barreira de entrada e saída, tá? E os consumidores e firmas, eles são informados, olha, tá aqui o meu produto, ele é assim, ele é assado, ele custa X, aí o outro diz, o meu custa Y. Então, e o monopólio? Como é que a gente vai falar do monopólio?
O monopólio é assim caracterizado. Somente uma empresa produz algum produto específico. A baixa elasticidade cruzada de demanda entre o produto do monopolista e qualquer outro produto, tá? Isto é, não existe nenhum produto substituto próximo, nenhuma interdependência com os outros concorrentes, ou seja, ele não depende de ninguém, porque a empresa é monopolista em seu mercado relevante. A gente vai citar o exemplo, mas outra vez, da indústria farmacêutica. Existem perfis de produtos e medicamentos que são só de uma empresa, até que se caia ali a patente. Exemplo, quando eu fui participar, eu já trabalhei com medicamento, trabalhava com venda governamental, quer dizer, pregão lá, só um instantinho, gente, no Ministério da Saúde ou na Secretaria da Saúde do Estado. E eu lembro que eu tinha um produto que pediram para eu vender, porque eles, antes de você fazer o pregão, antes de você fazer o processo de licitação, eles publicam lá o edital falando assim, queremos comprar produto X, de preço X a X, e todo mundo entra. Aí tinham vários produtos antihipertensivos, que eu esqueci o nome agora, antidiabético, beleza. Dentro dessa situação, o que acontecia? Esses produtos, eles tinham N concorrentes no mercado, mas o meu produto, só quem tinha era a empresa que eu trabalhava, tá? Era o produto que ela era a única empresa que distribuía no Brasil, e ela distribuía para o único laboratório, ela distribuía para uns 3 ou 4 representantes, né, distribuidores dentro do Brasil, e os distribuidores que tinham, eles não tinham a concessão, que é uma declaração da empresa dizendo que eles são aptos à venda. Então, só quem tinha era eu que trabalhava diretamente na empresa. Porque tu era, como é que se diz? Aqui pode tudo? Não, tá, gente? Quem pode tudo é Deus. É porque a empresa queria vender diretamente para a Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu estava ali, mas eu estava praticamente sorrindo assim, e dizendo assim, já ganhei, porque não tinha outro concorrente. Era só o nosso produto e só quem poderíamos vender éramos nós, tá? E então, assim, não tem nenhuma interdependência com os outros concorrentes, porque a empresa ela é monopolista em seu mercado, tá? É relevante. As barreiras substanciais à entrada impedem a concorrência de penetrar no setor. Nesse caso, a barreira era a patente, tá? Um estudo científico da empresa, uma situação legal. De onde que surgiu o monopólio? O monopólio seria o controle de um instrumento ou de uma técnica, tá? No caso lá da empresa surgiu do direito, né, de patentear o que eles descobrem para vender, para adquirir lucro. Uma empresa pode controlar algo essencial que nenhuma outra pode adquirir. Isso seria um monopólio legal. Em vários casos é ilegal, mais do que uma empresa venda o produto, tá? Dependendo da situação. Por exemplo, água. Água, eu posso chegar e dizer assim, hoje quem está distribuído água na cidade aqui de perto, Passo do Lumiar, é a BMK, né, que é uma empresa do Rio, que fazia parte ali dos conglomerados do Eike Batista. Ou é da... esqueci agora. De um grupo grande, né, de construção civil. E aí eu posso chegar lá e dizer assim, bem, agora eu vou cavar o meu poço, agora eu vou chamar o sistema Italuís daqui, vou colocar um caninho ali no sistema que abastece água aqui na cidade, e também vou distribuir, não. Então, esse é um monopólio legal, tá? O monopólio natural é resultado natural das condições especiais de custo que inibem a concorrência. O monopólio por colisão. Alguns produtores se associam para obter um preço mais elevado de alguns perfis de produtos, tá? Preço, concorrência perfeita e monopólio. Gente, concorrência perfeita. A quantidade ofertada, tá? Ela é pequena, tá? Não possui influência sobre o mercado e
aceita-se o preço estabelecido, ou seja, eu posso até ter um concorrente, porém, o que acontece? O que eu oferto ali não impacta, tá? Então, não tem ali influência no mercado. E o monopólio, quantidade ofertada, ela é grande, ou seja, o produto que eu oferto, eu sozinha, ele é muito grande e ele vai influenciar o mercado. Eu vou dominar o mercado com aquele produto. Ele determina o preço a ser praticado, tá? E as barreiras. Algumas das principais barreiras de entrada de produtos seriam barreiras legais, patentes e direitos autorais, controle de recursos estratégicos, grandes economias de escala, vantagens de diferenciação do produto, resultantes da fidelidade do consumidor aos produtos tradicionais. Gente, barreiras legais, por exemplo, eu quero pegar o meu produto brasileiro e eu quero tirar ele do Pará e levar para o Maranhão, mas eu tenho que obedecer um requisito legal para levar esse produto ao Maranhão. Eu quero levar ele agora para a Europa, eu tenho que obedecer um requisito legal para que eu possa levar o meu produto à Europa, vender ao mercado europeu. Concorrência monopolista, expressão cunhada para descrever os setores, tá? Setores com características conjuntas de mercados competitivos de monopólio, tais como poucas empresas dominantes em um grande número de empresas concorrentes secundárias. A empresa dominante vende produtos que de algum modo são diferenciados de maneira real, percebida ou imaginada, tomada de decisão independentes por parte das empresas individuais, facilidade de entrada no mercado como um todo, tá? Não há grandes barreiras para a participação efetiva entre as principais marcas. E o oligopólio, tá? Mercado que tem poucas empresas com relacionamento próximo, número de empresas é pequeno a ponto de ações de uma empresa individual no setor, tá? Com relação a preço, produção, estilo, quantidade do produto, condições de venda e outros fatores exercerem um impacto perceptível sobre as vendas das demais empresas, e existe um grau considerável de interdependência entre as empresas no setor. Então, isso é um oligopólio. E outras estruturas de mercado seria o monopsônio, tá? Que é um grande número de pequenos vendedores e um único comprador. O comprador domina o mercado de produtos com alta elasticidade de preço da demanda. Oligopsônio, tá? Um grande número de empresas de pequenos vendedores e um pequeno número de grandes compradores, tá? Os compradores dominam o mercado de produtos com alta elasticidade de preço de demanda. E o monopólio bilateral, único vendedor e único comprador. Neste caso, o preço é definido através de perfil de negociação. E quando a gente fala dos arranjos e estruturas de mercado, a gente vai falar o seguinte, tá? Número de compradores e número de vendedores. Se tem um comprador e um vendedor, monopólio bilateral. Se nós temos poucos compradores e poucos vendedores, oligopólio bilateral. Se é um comprador e muitos vendedores, nós temos um monopsônio. Poucos compradores e muitos vendedores, oligopsônio. Muitos compradores e um vendedor, monopólio. Muitos compradores e poucos vendedores, oligopólio. Muitos compradores e muitos vendedores, concorrência perfeita, tá? E os tipos de estrutura do mercado. Aí aqui a gente tem o quê? Monopólio, número de produtores, um produtor sem nenhum substituto próximo. A entrada de mercado ela é difícil, a influência sobre o preço é substancial, tá? E exemplo seria o correio. Se não for, só não estabelece o preço
só não estabelece o preço se este for regulamentado pelo governo. Então, a gente tem aqui correio. Oligopólio, poucos produtores, entrada difícil, influência sobre o preço. Alguma influência, tá? Existe um pesquisador de preço, exemplo, aço e alumínio, pouca diferenciação, tá? Automóveis e cigarros, muita diferenciação. Concorrência monopolista, muitos produtores, produto diferenciado, tá? É fácil a entrada, a influência sobre o preço é pouca e o comércio é varejista. E a concorrência perfeita, tá? Muitos produtores, produto não diferenciado, a entrada no mercado é fácil, a influência sobre o preço é nenhuma, tá? Eles vão seguir o preço e a gente tem como exemplo o feijão. Preço, concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Concorrência perfeita, a quantidade ofertada é pequena, não possui influência sobre o mercado, aceita o preço estabelecido pelo mercado. No monopólio, a concorrência de produto ofertada de um só comprador é grande, influencia o mercado e determina o preço a ser praticado. No oligopólio, poucas grandes empresas no mercado, o que gera forte concorrência, embora o oligopolista possua alguma influência sobre o preço. Uma ação está limitada pelas possíveis reações de seus concorrentes, tá? E a pesquisa, o preço a ser praticado. E cartel, o que seria cartel? Cartel é um acordo formal entre firmas, tá? A respeito do estabelecimento do preço e ou divisão do mercado. As empresas se unem e acabam agindo como se fossem um monopólio, tá? O cartel dá seguranças aos oligopolistas de que eles não entrarão numa guerra de preços e que certamente haveria se eles agissem de forma isolada. Gente, aqui a gente termina essa parte, a gente vai encerrar e aí depois a gente vai começar com a outra disciplina. Brigadão. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de curtir, de colocar o nome de vocês e a turma, tá? Eu estou vendo lá um índice muito baixo, então, por favor,